pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Corporate Academy Podcast, O podcast. que te ajuda a desvendar os mistérios do mundo profissional. É isso aí, pessoal. Eu sou Joyce. E eu sou o Marcos. E hoje, Preparem-se, preparem-se. porque vamos mergulhar Mergulhar. em um tema fascinante: o poder dos hábitos. Vamos entender como eles funcionam, como eles moldam as nossas vidas e o mais importante, como podemos transformá-los em nossos aliados para alcançar o sucesso, Tanto na vida pessoal. tanto na vida pessoal quanto na profissional. Exatamente. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de curtir, Curtir compartilhar esse episódio com seus amigos os amigos. e visitar o nosso site corporateacademy.org Isso é para mais conteúdos incríveis. Lá você encontra artigos, vídeos, cursos e muito mais para turbinar a sua carreira. Show! Vamos começar. Nossa imersão no mundo dos hábitos. Você já parou para pensar como no piloto automático você dirige para o trabalho, escova os dentes, toma banho? Tudo isso, meus amigos, são hábitos. É como se o nosso cérebro tivesse criado atalhos para facilitar a nossa vida. Mas como esses atalhos são formados? Para entender isso, vamos usar um exemplo que todo mundo conhece. Aprender a andar de bicicleta. Lembra daquela primeira vez Primeira vez. que você tentou subir na bike? Era pura concentração, medo de cair. Medo de cair. Cada movimento era um desafio, mas com o tempo, A gente vai pegando o jeito, a gente vai repetindo os movimentos repetindo. E de repente, Andar de bicicleta vira algo natural, É. quase que automático. você não precisa mais pensar em cada passo. Não, Seu corpo simplesmente sabe o que fazer. exatamente. E aí que entra o conceito. Do loop do hábito. Ele é composto por 3 elementos: 3 elementos. a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa é o gatilho, que inicia o comportamento. Como a sensação de vento no rosto quando você começa a pedalar. A rotina é o próprio comportamento, ou seja, o ato de pedalar, equilibrar o corpo, Equilíbrio. coordenar os movimentos. E a recompensa? A recompensa é o que reforça o hábito, a sensação de prazer, Liberdade. de liberdade, de conquista. Que você seja dominar bicicleta. E essa estrutura, meus amigos, se Oi, repete em tá todos certo. os nossos hábitos. Dos mais simples aos mais complexos. Os mais simples aos mais complexos. Perfeito. E para ilustrar como esse loop do hábito funciona na prática, vamos conhecer a história de Lisa, uma fumante que transformou completamente a sua vida ao entender esse mecanismo. Lisa, durante uma viagem ao Cairo, Kyle. teve um momento de insight, uma epifania que a fez decidir parar de fumar. Em vez de acender um cigarro, Ela começou a correr. começou a correr. E essa mudança, aparentemente simples, desencadeou uma série de transformações positivas na vida dela. Ela passou a se alimentar melhor, dormir melhor, ter mais energia para o trabalho, Economizar dinheiro. economizar dinheiro e até os relacionamentos melhoraram. Incrível, né? Incrível. E o mais fascinante é que, ao estudar o cérebro da Lisa, neurocientistas descobriram que ele literalmente se reprogramou. Sabe aquelas trilhas Ele- que a gente cria no cérebro quando repete um comportamento várias vezes? Tipo, quando a gente anda sempre pelo mesmo caminho e acaba decorando cada curva, cada esquina. Pois é. Essas trilhas que os cientistas chamam de padrões neurais, são a base dos nossos hábitos. E no caso da Lisa, as trilhas relacionadas ao hábito de fumar foram substituídas por novas trilhas. Relacionadas ao No hábito de correr. Ou seja, o cérebro dela se adaptou à nova rotina, criando novos caminhos, novas conexões. É a neuroplasticidade em ação. É a neuroplasticidade. E isso mostra o quão poderoso é o loop do hábito. Lisa conseguiu transformar a vida dela ao entender como ele funciona E usar a seu favor. e usar a seu favor. E você já identificou quais hábitos estão te impulsionando ou te limitando? No próximo bloco, a gente vai se aprofundar ainda mais nesse universo, explorando a relação entre os hábitos e o nosso cérebro. É isso aí? Até já! E voltamos com a nossa imersão no mundo dos hábitos. No bloco anterior, a gente viu como o loop do hábito funciona na prática, né? É isso aí, vimos como a Lisa conseguiu transformar a vida dela usando esse conhecimento a favor dela. Exatamente. E agora vamos mergulhar ainda mais fundo explorando a relação entre os hábitos e o nosso cérebro. Olha, e essa parte é fascinante para entender como os hábitos se formam no nosso cérebro. Vamos conhecer a história de Eugene Polly, um homem que após uma encefalite viral, sofreu danos cerebrais severos que resultaram em amnésia. Imaginem só o Eugene não conseguia se lembrar de eventos recentes, de nomes de pessoas, nem da propriedade. Que situação complicada, né? Pois é, mas o mais intrigante é que mesmo com essa perda de memória, ele ainda conseguia realizar tarefas complexas como preparar o café da manhã ou fazer o caminho de volta para casa após uma caminhada. Mas como isso é possível?
Se ele não conseguia se lembrar das coisas como ele sabia o que fazer. É aí que entra o papel dos gânglios basais. Gânglios basais. Exatamente. Os gânglios basais são uma área do nosso cérebro responsável por automatizar comportamentos, ou seja, transformações repetidas em hábitos. É como se fosse o nosso piloto automático mental. E no caso do Eugene, os gânglios basais permaneceram intactos mesmo com a perda de memória. Por isso, ele conseguia realizar suas rotinas diárias mesmo sem ter consciência de como aprendeu. É como se os hábitos estivessem gravados em uma parte do cérebro que a memória não alcança. É. Fascinante, né? Totalmente. E essa história nos leva a uma reflexão importante. Nossos cérebros estão constantemente formando hábitos tanto bons quanto ruins. É um processo natural. É um processo que nos ajuda a economizar energia mental. Pensem só se a gente tivesse que pensar em cada passo ao escovar os dentes, dirigir ou amarrar o cadarço. Nossa mente entraria em colapso. É verdade? Imagina a gente tendo que reaprender a fazer tudo de novo toda vez. Seria um caos. Exatamente. Os hábitos liberam espaço para que a gente possa se concentrar em outras tarefas mais complexas que exigem mais atenção e criatividade. Mas é fundamental a gente estar consciente dos hábitos que estamos cultivando, né? Com certeza, porque eles moldam quem somos e como interagimos com o mundo. No próximo bloco, a gente vai adicionar mais uma peça a esse quebra-cabeça. O papel dos desejos, os famosos cravings na formação dos hábitos, fiquem ligados. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo dos hábitos. No bloco anterior, a gente viu como o nosso cérebro funciona no piloto automático, né? E que os gânglios basais são os responsáveis por transformar ações repetidas em hábitos. É isso aí. Vimos também que essa automatização é super importante para economizar energia mental e liberar espaço para a gente se concentrar em outras tarefas. Mas agora vamos falar sobre uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. O papel dos desejos na formação dos hábitos. Aquela vontade incontrolável de comer um doce depois do almoço, a ansiedade antes de um evento importante. A sensação gostosa de receber uma notificação no celular. Tudo isso são exemplos de como os desejos, ou cravings, influenciam nosso comportamento. E esses cravings são poderosos porque ativam o sistema de recompensa do nosso cérebro, liberando dopamina, o neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação. Exatamente. É como se o nosso cérebro dissesse, faça isso de novo porque é gostoso. E essa sensação de prazer é o que nos impulsiona a repetir o comportamento, criando o hábito. Para ilustrar isso, vamos falar de um experimento bem interessante feito com macacos. Nessa pesquisa, os macacos aprenderam a apertar uma alavanca para receber um suco delicioso como recompensa. E com o tempo, os cientistas observaram que, antes mesmo de receberem o suco, os macacos já demonstravam sinais de expectativa e prazer. O cérebro deles antecipava a recompensa. É isso aí. Ou seja, a simples expectativa do suco já era suficiente para liberar dopamina e gerar uma sensação de prazer. E essa antecipação é um dos principais motores por trás da formação dos hábitos. Mas, e como a gente usa esse conhecimento a nosso favor? Como a gente transforma hábitos que não nos servem mais? Chegou a hora de falarmos sobre a mudança de hábitos. E para isso vamos apresentar um framework com 4 passos. Identificar a rotina, experimentar com recompensas, isolar a deixa e ter um plano. Vamos dar o exemplo da Mandy, que tinha o hábito de roer as unhas. O primeiro passo é identificar a rotina, ou seja, qual é o comportamento específico que você quer mudar. No caso da Mandy, era roer as unhas. Depois a gente precisa experimentar com recompensas para entender qual é o desejo por trás do hábito. A Mandy, com a ajuda de um terapeuta, descobriu que roer as unhas quando sentia tensão nas mãos. O terceiro passo é isolar a deixa, ou seja, identificar o gatilho que inicia a rotina. A Mandy percebeu que a tensão nos dedos era a deixa para levar as mãos à boca. E por fim, o quarto passo é ter um plano, ou seja, definir o que você vai fazer de diferente quando a deixa surgir. A Mandy aprendeu a substituir o hábito de roer as unhas por apertar uma bolinha anti-estresse, aliviando a tensão sem prejudicar as unhas. Perceberam como esse framework é simples e poderoso? Com ele, a gente pode desconstruir qualquer hábito e criar novas rotinas mais saudáveis e produtivas. Exatamente. E para finalizar, vamos falar sobre um conceito muito importante. Os hábitos angulares. Eles são como pilares que sustentam uma série de outros hábitos em nossas vidas. Um exemplo clássico é o do Paul O'Neill, ex-CEO da Alcoa. Ao assumir a empresa, ele definiu como prioridade a segurança no trabalho. E essa decisão, que pode parecer simples, teve um impacto enorme na cultura da empresa. Ao focar na segurança, o O'Neill criou um ambiente de trabalho mais colaborativo, com comunicação aberta e busca por soluções. Isso se refletiu em outras áreas, como a produtividade, a qualidade dos produtos e até a inovação. Outro exemplo interessante é o hábito de manter um diário alimentar. Pesquisas mostram que pessoas que anotam que comem sem necessariamente mudar a dieta começam a perder peso naturalmente. Isso porque o simples ato de registrar a alimentação aumenta a consciência sobre os hábitos alimentares, levando a escolhas mais saudáveis ao longo do tempo. Os hábitos angulares são como dominós.
Quando a gente derruba o primeiro, ele desencadeia uma série de mudanças positivas em outras áreas da nossa vida. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso mergulho no mundo dos hábitos? Esperamos que vocês tenham aprendido bastante coisa e se inspirado a transformar os hábitos que não nos dão mais se servindo. Lembrando, os hábitos são poderosos, mas não imutáveis. A gente pode assumir o controle e moldar as nossas vidas de forma consciente. Para continuar aprendendo sobre esse tema fascinante, acesse o nosso site corporateacademy.org. Lá vocês encontram artigos, vídeos, cursos e muito mais. Compartilhem esse episódio com seus amigos, deixem seus comentários e continuem essa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento com a gente. Valeu pela companhia e até a próxima.